Várias pessoas passaram a ser atendidas por psicólogos e a vigilância sanitária se viu ali, né, em meio a toda aquela baderna, realmente tendo que ajudar várias pessoas, porque essas pessoas que tinham consumido a carne não sabiam o que poderia causar no organismo delas, fazendo todo mundo ficar desesperados. É de se imaginar, né, porque eu no lugar dessas pessoas estaria vomitando até hoje. Olá, assustados, meu nome é Bruno, sejam bem-vindos a mais um Sábado Assombrado. Vou contar uma história pra vocês, quer dizer, na realidade não é bem uma história, é algo que realmente aconteceu em uma cidade bem próxima de onde eu moro. Os Canibais de Garanhuns. Jorge Negromonte foi filho de imigrantes portugueses. Ele até chegou a estudar em Portugal, já que para os seus pais, na Europa, ele teria uma melhor educação. Ele foi uma criança de não muitas amizades, mas que gostava muito de esporte, fazendo com que ele sempre ficasse por dentro de tudo que envolvesse educação física. Já Isabel nasceu em Recife, teve uma infância muito pobre, mal frequentou a escola, chegando a ser praticamente quase que uma analfabeta. Isabel conheceu Jorge em 1984, quando ele já estava ali prestando os seus vestibulares na área de educação física. Eles acabaram se gostando muito e se casaram. Ela era uma moça boa e que queria mudar de vida, mas eu creio que ela só se casou com ele por interesse, já que ele tinha uma condição financeira boa e era um homem bem inteligente, né? Era professor e iria se tornar professor e, né, vida mansa. Mas foi justamente no dia do casamento de Jorge com Isabel que ele começou a dar indícios de quem ele realmente era. Ele, né, jogou as cartas na mesa de sua real personalidade. Do nada, ali no meio da cerimônia, ele começou a surtar. Isabel, com muito medo, saiu correndo da igreja e se abrigou na casa de alguns conhecidos ali próximo e não queria mais conversa com Jorge. A família dele também deu um meio que chega pra lá nele, mas depois ele foi se acalmando mais e conseguiu se resolver com Isabel, se reconciliar com ela, e com a família também deu pra ir conversando e dar mais uma amenizada na situação. Ele ali já casado com Isabel, em um certo dia chegou nela e disse que o que ele sentia por ela não era um amor de mulher e marido, e sim de irmã. Na realidade, um amor quase que maternal. Ele já estava determinado a não continuar mais casado com Isabel, mas ao mesmo tempo não queria que ela fosse embora, já que ele já tinha se apegado muito a ela e tinha esse carinho de filho para com mãe com ela, e não queria que ela fosse embora de jeito nenhum e que continuasse morando ali com ele. Em 2003, ele já sendo, né, totalmente formado, dando aula em academias ali próximo da localidade em que ele morava. Ele, para algumas mulheres, sendo um homem jovem, bonito e muito atraente, acabou que chamando a atenção de uma de suas alunas, que nessa época tinha 16 anos, que era a Bruna. Ele disse à Bruna que era casado no papel, né, no cartório com Isabel, mas que não tinha mais esse contato, né, esse amor de corpo a corpo com Isabel, e que estava já gostando de Bruna, queria muito namorar com ela, e ela disse que não viu problema nenhum ali, já que ela realmente percebeu no falar dele que ele não tinha mais amor com Isabel. Tinha amor sim, mas um amor de mãe e filho, e que tudo bem eles namorarem. Quando Bruna completou 18 anos, foi embora de casa para poder morar com Isabel e Jorge. Ou seja, acabou que formou ali meio que um triângulo amoroso, porque querendo ou não, Jorge ainda era casado com Isabel. No caso, Isabel era mulher dele e Bruna passou a ser um amante. E aí ficou aquele triângulo amoroso. Ele ali já casado com Bruna e Isabel, chegou em um certo dia e disse a elas que tinha tido uma ideia de criar uma seita chamada O Cartel. A ideia inicial dessa seita seria eliminar mulheres que tinham filhos e não eram casadas, né, no caso mães solteiras, que não podia dar bens materiais, educação, alimentos e o amor que um filho necessita. Já que para eles, essas mães solteiras que não podiam dar educação, alimento, amor a essas crianças, eram a escória da humanidade e teriam que ser eliminadas de qualquer jeito.
Ele repassou sua ideia para os seus amigos, mas eles não ligaram, porque já sabiam que Jorge estava fora de si, já que ele tinha ido parar diversas vezes, dentro de 30 anos, em hospitais psiquiátricos. Ele até revela em seu livro, Revelações de um Esquizofrênico, que tudo que passava na cabeça dele durante todo o período de sua vida, né? E até mesmo o dia em que ele surtou na igreja, né, e fez todo aquele show. Ele disse que precisava fazer isso porque tinha chegado o tempo do ciclo dessa seita e que era necessário 3 pessoas para poder fazer esse sacrifício, que no caso seriam 3 mulheres, mas que elas teriam que seguir os critérios que ele tinha repassado, que eram mães solteiras, que não podia dar educação, amor, bens materiais às mães e tudo mais que eu já tinha dito anteriormente. A primeira vítima deles foi a Jéssica, de 17 anos, que costumava vender balas no semáforo e sempre estava com sua bebezinha de apenas 1 ano de idade. Eles foram ali observando ela até um determinado tempo, em que chegou o dia que Jorge disse que ela era a pessoa necessária para poder fazer o sacrifício, já que as vozes tinham dito no ouvido dele, né? Que ele relata que desde criança ouvia vozes no seu ouvido. Ele disse que essas vozes disse que essa era a mulher correta para poder fazer o sacrifício, e eles começaram a botar o plano ali em prática. Enganaram ela dizendo que iriam dar um emprego de 1 salário mínimo e meio para ela poder ficar na casa de uma senhora que estava precisando muito, que não tinha nenhum familiar que cuidasse dela, mas que era necessário que Jéssica, junto de sua bebê, já que, né, ela só tinha apenas 1 ano de idade, teriam que morar nesse emprego. Isabel foi até a casa do pai de Jéssica com uma Bíblia embaixo do braço, se fingindo ser uma mulher muito religiosa. Disse a ela do 1 salário mínimo e meio. O pai de Jéssica ficou meio assim desconfiado, mas depois acabou cedendo o pedido de Isabel, conversou com sua filha Jéssica. E no outro dia, né, Jéssica muito empolgada, porque ela estava muito feliz, né? Já que nessa época Jéssica vendia balas no semáforo, morava em uma favela e o seu pai, né, trabalhava ali catando papelão. Quem é que não ia querer um trabalho que ganhasse 1 salário mínimo e meio naquela época para uma pessoa que vivia em uma condição, né, não muito agradável? No outro dia, Jéssica tratou de pegar sua filha e foi a essa casa que eles tinham repassado, né, o emprego dela. Chegando lá, ela percebeu que tudo que eles tinham dito era ao contrário, a casa muito diferente do que eles tinham repassado. Mas ela disse que mesmo assim se sentiu à vontade ali nos primeiros dias. Mas ela disse que com o tempo foi se passando, ela percebeu que toda vez que pedia para poder pegar em sua filha, para amamentar ou cuidar, Bruna nunca dava. E quando a bebê não estava no colo de Bruna, estava nos braços de Jorge. Foi daí que ela tentou, depois de uns 5 a 7 dias, ligar para um parente para poder dizer o que estava acontecendo, já que eles não deixavam Jéssica sair, nem mesmo para ir em um supermercado comprar alguma coisa. Só que acabou que um deles pegou Jéssica tentando ligar e não deixou. Depois de 10 dias ela disse que estava querendo muito sair dali, não estava aguentando mais, não estava se sentindo bem. E eles disseram que tudo bem, ela poderia ir embora no momento em que ela quisesse, né? Ela poderia chegar ali, pegar suas coisas e ir embora, mas que ela tinha que deixar a sua filha, esse era um acordo. Bom, Jéssica foi, mas estava determinada a entrar na justiça, fazer de tudo para poder ter a sua filha de volta. Nessa época, eles já tinham dado vários golpes em algumas pessoas. Bruna chegou até a desviar 80 mil reais da conta bancária de seu irmão para comprar justamente essa casa em Garanhuns. Eles roubaram a bebê, os documentos de Jéssica, e Jorge já tinha roubado os documentos de seu irmão. Eles foram ligeiramente a uma cidade vizinha, pegaram os documentos e falsificaram e fizeram uma nova certidão de nascimento para a bebê de Jéssica. Bruna ficou como Jéssica, mãe da bebê, e Jorge ficou com o nome do irmão dele na certidão de nascimento da bebê. Ou seja, acabou que a filha de Jéssica virou filha dos, próprios assassinos da mãe da bebê. Jéssica, muito brava, estava determinada a ir atrás de sua filha, quando decidiu de fato ir até o endereço que ela trabalhava para poder pegar a bebê. Chegando lá, a regra era bem clara: matar as vítimas rapidamente para que elas não sofressem e depois consumir a carne. Ele pegou e golpeou Jéssica, já que ele tinha faixa preta em karatê,
e posteriormente atingiu a jugular de Jéssica com uma faca, dando um golpe profundo. Depois da vítima já morta, eles teriam que tirar o sangue dessa pessoa embaixo do chuveiro por longas 3 horas. Depois disso, tirar a pele, partir os pedaços e pôr no freezer em algum lugar para poder depois ir consumindo. Eles tiraram todo o sangue de Jéssica, colocaram ela em uma maca e depois desmembraram todo o corpo dela. As nádegas, fígado e pernas eram consideradas partes puras e consumíveis. O resto era ou guardados no freezer ou então descartáveis. Cada parte do corpo nessa seita tinha um nome. O braço era um, a perna outro, a cabeça outro nome e por aí vai. Eles tiraram toda a pele de Jéssica, cortaram os pedaços, colocaram no freezer e foram consumindo como se fosse algo normal. Eles ali já tinham sacrificado a primeira vítima, teriam que ir em busca das outras duas. Eles decidiram ir para Garanhuns nessa época para poder terminar o serviço e foram atrás de mais 2 mulheres. O que eu vou contar a seguir aconteceu a 24 quilômetros de onde eu moro, ou seja, é muito perto. Daqui de onde eu moro para Garanhuns, vai em média uns 37 minutos de viagem. No dia 25 de fevereiro de 2012, Gisela Helena da Silva sumiu na cidade de Garanhuns. As pessoas ali da localidade estranharam, principalmente os amigos, porque ela era uma pessoa muito simpática, sorridente e que as pessoas sempre estavam ali sabendo por onde ela andava e que estranharam o sumiço dela. Ela sumiu do nada. Mas o que os moradores de Garanhuns não sabiam era que aquele era apenas o início de uma série de desaparecimento. Depois de alguns dias, exatamente no dia 12 de março, Alexandra Falcão da Silva se despediu pela última vez de sua mãe para poder ir ao trabalho. Mas o que algumas pessoas não sabiam é que ela iria desaparecer em meio a todo aquele mistério em que a cidade passava. Ou seja, ela se despediu como um dia normal e nunca mais foi vista. Desesperados, os familiares e amigos das vítimas começaram a ir em busca de pistas e não demorou muito para começar a aparecer evidências dos desaparecimentos das duas. A família de Gisele recebeu uma fatura do seu cartão de crédito constando que 2 dias após o seu desaparecimento, ela teria usado esse cartão de crédito em 5 lojas da cidade. Os familiares ali muito assustados correram para a delegacia para poder tentar entender o que estava acontecendo. Os oficiais puxaram imagens das câmeras de segurança desses 5 estabelecimentos e viram que tinha um casal estranho fazendo uso do cartão de crédito de Gisele. Depois de investigações, os oficiais acabaram encontrando o endereço em Jardim Petrópolis. Chegando lá, eles se depararam com um cenário ainda pior. Chegando no local, eles se depararam com os 3. Jorge, Isabel e Bruna, e com eles uma criança, a filha deles, que na realidade era filha de Jéssica, uma das vítimas deles. A criança ali assustada em meio a tantas perguntas dos oficiais, acabou que apontando para o quintal, mostrando que tinha alguma coisa ali. Chegando nesse quintal, os oficiais encontraram 2 corpos enterrados, o de Helena e o de Alexandra. Os 3 foram levados para a delegacia para poder dar depoimento e a criança também foi junto com os policiais. Na delegacia, a pessoa que mais se mostrava arrependida, na realidade a única que demonstrava algum sentimento de arrependimento, era Isabel, que acabou espantando os oficiais, até mesmo os que eram mais experientes, porque ela ali, em meio àquela pressão, acabou que entregando todos os pontos e começou com a parte em que ela dizia como é que as vítimas eram levadas à morte. Isabel, como eu tinha dito, se passando por uma mulher religiosa, convidava essas jovens para ir até a sua casa, no intuito de aprender a palavra de Deus. Chegando lá, Bruna já estava, dando uma de sonsa, levava essas jovens até o quintal, onde Jorge já estava escondido, pronto para atacar. Depois que ele atacava e já tinha golpeado a veia jugular da vítima, Bruna e Isabel ficavam por levar a vítima até o banheiro, lavar, esquartejar e pôr no freezer para eles ir consumindo a carne. Os restos mortais eram servidos para os 3 e para a criança que morava com eles também. Foi daí que depois que eles tinham cometido todos esses crimes, Isabel teve a ideia de começar a vender coxinhas, empadinhas. E Jorge até disse, olha, a gente vai comprar carne de boi, carne de frango, vai cozinhar, desfiar e botar nas coxinhas, assar e vender. Só que Isabel, sendo uma pessoa muito fria, segundo o que Bruna relata, disse que não,
Ela disse, não, as pessoas vão comer essa carne aí, dessas vítimas que a gente matou. Porque essa carne estando cozinhada, a gente mesmo já provou e sentiu que o gosto dessa carne cozinhada é a mesma coisa de carne de galinha ou então carne de boi. Eu vou colocar essa carne aqui que o povo não vai nem perceber. Bom, eu posso dizer a vocês que muitas pessoas comeram desses salgados de Isabel. Bom, se você é de Garanhuns, Lajeado, Jupi ou até mesmo daqui de Calçado, já coloca aqui nos comentários se você acabou, né, se deparando com Isabel e comprou algum desses salgados dela. Tem uma mulher da rua da minha avó que afirma ter comprado, de fato, um salgado, uma coxinha Isabel e comeu. Bom, até hoje, se eu tivesse comido, eu estaria, né, vomitando. Atualmente eu estaria bem não, gente. Só de falar chega já me dá uma gastura. Depois de toda a repercussão do caso, pessoas começaram a atacar a casa em que eles moravam, depredaram, acabaram com tudo. Bom, no lugar deles é de se imaginar, né? Eles matarem as pessoas assim a sangue frio e vender a carne, vender salgados com a carne dessas pessoas. Várias pessoas passaram a ser atendidas por psicólogos e a vigilância sanitária se viu ali, né, em meio a toda aquela baderna, realmente tendo que ajudar várias pessoas, porque essas pessoas que tinham consumido a carne não sabiam o que poderia causar no organismo delas, fazendo todo mundo ficar desesperados. É de se imaginar, né, porque eu no lugar dessas pessoas estaria vomitando até hoje. Eles foram julgados mais ou menos em 2013, mas no dia 15 de 12 de 2018 teve uma repaginada ali no julgamento deles, né, na pena de prisão, em que Jorge passou a pagar 71 anos na cadeia, Isabel 68 e Bruna 71, mais 10 meses de reclusão. Em algumas suspeitas, existem levantamentos de que Jorge possa ter feito várias outras vítimas, mas não tem nada que comprove de fato que ele possa ter feito isso, além das falas de suas mulheres, né, de Bruna e de Isabel. Na cadeia, ele publicou seu livro. Na obra Revelações de um Esquizofrênico, ele relata não se lembrar de nada que ele possa ter feito de mal para as pessoas e que, se por algum acaso ele fez, as pessoas desculpassem ele, porque se ele fez alguma coisa, foi por conta das vozes que ele escutava. A mãe de Jorge chegou a dizer que desde criança ele dizia escutar vozes, mas que ela achava que era coisa de criança, da imaginação, e revela que ele possa ter realmente algum distúrbio mental. Ele diz que mesmo que nós leiamos o diário dele, né, essa obra, nós possamos estar sendo enganados pela mente doentia dele, ou seja, nós estamos lendo aquilo, mas na realidade possa ser que não seja aquilo que ele realmente quer estar falando. Ele diz em um trecho: "Isso tudo que revelei não sou eu nem ninguém, é só minha mente." Só minha mente, né? Mente, meu filho, mente mesmo. Em entrevista no Conexão Repórter, que o Roberto Cabrini foi fazer em 2014 na cadeia, Bruna afirma que tudo que fez foi por amor a Jorge e que ele pediu para que ela assumisse toda a culpa para que Isabel e ele se safassem de tudo. Ela ainda alega que esse pedido que ele fez foi em uma carta, para que ela assumisse tudo, ele pudesse sair antes, como não sendo o mandante de todos os crimes, e ali fora ele ia administrando, tentando recuperar a vida financeira deles, e que ela, por ser mulher, pegaria menos tempo de cadeia, logo sairia e eles iriam continuar a vida como se nada tivesse acontecido. Em todo momento, a pessoa mais fria de tudo isso foi Bruna, já que o Cabrini perguntou a ela o que ela achava da chuva que estava tendo naquele dia. Ela disse que achava bonita e que agradecia a Deus por estar escutando. Mas ele disse: "Mas o que você acha que as vítimas que vocês fizeram aquilo com elas achariam de não estar podendo escutar a chuva?" Ela disse que era muito triste, mas que não chorava porque era difícil de chorar. Ela disse que não demonstrava que estava triste através de lágrimas. Ela disse que era difícil de chorar. No julgamento ela até deu uma risada meio de leve. A juíza perguntou por que ela estava rindo, mas ela disse que não era nada não. Ela era muito fria e continua sendo até hoje. Já Isabel ficava a todo momento balançando suas pernas, mostrando de estar nervosa, assim, né? Encostando a perna na outra, balançando como se estivesse bastante nervosa, chorando, dizendo que se pudesse ter se arrependido, voltaria atrás, denunciaria, mas que ali no momento mesmo ela estava arrependida e se pudesse voltar atrás tinha voltado. Já Bruna disse que por diversas vezes pensou em denunciar, mas que Jorge e Isabel sempre ameaçavam ela,
que se ela dissesse alguma coisa, eles iriam matar ela, e ela já tinha visto ali, né, eles matando as pessoas. Ela disse que nunca tinha visto ninguém morrer na frente dela, e quando viu ali a primeira vítima, que foi Jéssica, na frente dela, ela sempre se tremia, e que Isabel era muito fria, e que quando elas arrastavam as vítimas para o banheiro, Bruna ficava ali meio desconfiada, e Isabel sempre dizia: cuida logo, que é para nós tirar esse sangue, limpar tudo, cortar aqui e botar no freezer. E Bruna sempre alegava que sempre tinha medo, mas que depois que já tinha feito não podia mais voltar atrás. Já Jorge, na entrevista com Conexão Repórter, disse que não lembrava de nada, que o que ele tinha apenas era flashes do que tinha acontecido, que lembrava da vítima caída, depois já via ela no banheiro, depois já estava em outro lugar, não sabia o que tinha feito, e que era vozes, flashes, e não lembrava direito o que tinha feito. Já em 2014, da segunda vez que o Roberto Cabrini voltou lá, ele deixou, né, jogou todas as cartas na mesa, disse que realmente tinha feito aquilo. O Roberto Cabrini disse: como é que agora você diz que fez e antes você mentiu? Você estava fazendo um personagem? Ele disse que sim, ele disse que estava fazendo, mas que não lembrava de tudo, era só apenas era reflexos, flash, que via a vítima no canto, como eu disse, já estava no outro, e que era vozes, flashes, não vinha muito na cabeça dele, era bem sonso. Roberto Cabrini, por último, perguntou no final da entrevista o que ele sentia por ter revelado tudo, que realmente pediu na carta para que Bruna assumisse toda a culpa, porque ela era mulher, ela iria sair mais cedo, ele iria sair logo, né, logo de cara, porque ele ia se safar junto com Isabel, ia cuidar da vida financeira. Isabel e Bruna ia sair depois, e eles, né, posteriormente poderiam continuar com todos os crimes. Disse que realmente ele mandou a carta para ela fazer isso. Disse que se sentia aliviado, que saiu um peso dele, que se alguém fizesse o que eles fizeram com uma filha, alguém da família dele, ele perdoaria, porque ele disse que se perdoa, mas pede que os familiares das vítimas perdoassem ele, porque ele estava muito arrependido e não sabia do que tinha feito, que não foi ele em si, que tinha sido nessas vozes que tinham mandado ele fazer obrigatoriamente esses crimes. Já a Bruna disse que se saísse da prisão logo, poderia de algum modo ficar assim novamente com Jorge, né, se juntar, se casar com ele de novo, porque ela disse que amava muito ele, mas tinha medo dele acabar fazendo besteira de novo. Bom, como vocês conseguiram ver, Jorge a todo momento, não sei se era se fingindo, se ele realmente tem algum problema psíquico, que diz que eram as vozes que mandava. Bruna se mostrando ser muito fria, provavelmente se saísse da cadeia logo poderia fazer de novo. Muitas outras vítimas. Ela até disse que se por algum acaso eles não fossem presos logo, muitas outras pessoas poderiam ter sido vítimas deles. E já Isabel, que eu não sei se era um teatro, foi a única que chorou e que demonstrou realmente estar profundamente arrependida. Eu não sei se era um teatro, mas ela foi a única que derramou lágrima pelas pessoas que morreram. Quer dizer, derramou, mas eu não sei se derramou. Não sei se era de verdade. Bom, já estamos em 2021, eles permanecem presos. Espero que eles paguem pelo menos, né, metade da pena deles. Já que, né, sem soltar indireta, mas como ultimamente a justiça no Brasil está muito falha, uma pessoa é presa hoje, ela vai ficar 20, 30 anos na prisão, né, segundo o julgamento, mas ela só passa 7, 8, às vezes nem a metade não passa, mas esperamos que, né, pelo menos eu espero que eles paguem pelo menos metade, né, metade e uns quebradinhos, né, na prisão, já que, né, a justiça está muito falha. Qualquer novas informações que tiver sobre esse assunto, se eles forem soltos de algum modo, como é que se chama aquele tipo de prisão? Eu vou tentar lembrar. Não lembrei, gente. Eu acho que é prisão que... aquela que você paga livre. Depois vocês colocar aqui nos comentários que eu esqueci. É aquilo que você tá preso, mas você pode ir pagando em casa. É que eu esqueci agora. Bom, qualquer informação eu volto aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabia sobre essa história toda, essa repercussão que teve. Bom, eu não sabia porque eu não estava aqui. Eu não sabia que tinha dado tanta repercussão. Decidi fazer esse vídeo pra vocês, já que eu creio que a maioria não sabe disso que aconteceu. Mas se por algum acaso você é de Garanhuns, de alguma cidade aqui por perto, ou até mesmo de algum outro estado,
e sabe dessa história, coloca aqui nos comentários, já que isso teve muita repercussão, né, gente? Passou no SBT, no Fantástico, creio eu, em muitas emissoras passou isso. Bom, eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo por aqui já, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque mesmo às vezes o sininho estando ativado, o YouTube não manda o vídeo. Então é melhor um passarinho na mão do que dois voando. Ativa esse sininho, porque de algum modo o vídeo vai chegar em você, nem que seja por recomendação. Mas é isso. Se você é novo já, se inscreve no canal. Deixa o seu like, comenta o que achou do vídeo, compartilha com seus amigos, para 3 amigos, com o vizinho, com a família. Pede para eles se inscreverem aqui no canal, para a gente estar sempre evoluindo. Quero agradecer muito o engajamento de vocês aqui no canal, que só vem aumentando. Agradecer muito, muito, muito. Continuem compartilhando, tá bom? Me sigam nas redes sociais e a gente se vê no próximo Sábado Assombrado. Tchau!